começando mais uma entrevista direto aqui do Estética em Rio e dos nossos estúdios Band News FM Rio e também Band TV. Agora estou na companhia da empresária, micropigmentadora e educadora Leste Ayla Mug, que fala sobre Leste Afro, uma novidade, né? Realmente uma especialização sua. Eu queria que você explicasse como que isso funciona. O Leste Afro, ele é um tema muito importante no nosso meio do mundo leste, porque de fato é um tema que nunca houve. Eu nunca vi uma leste falando de um tema tão polêmico e tão difícil de falar, até porque não é a mesma maneira que a gente trabalha nos cílios liso que a gente trabalha nos cílios afro. E na minha caminhada eu sempre tive muita dificuldade para executar o procedimento nesse tipo de cliente. E eu vi a importância de trazer esses conteúdos, porque a mesma dificuldade que eu já tive lá no meu passado, eu vejo muitas iniciantes tendo. Então, vendo que elas absorveram de forma assim mágica o meu conteúdo, foi muito gostoso, foi muito gratificante. Foi uma conscientização, na verdade. E foi top. E como que funciona, assim? Qual é a exata diferença, né, entre esses cílios? A diferença é que a gente imagina um cílios crespo, grosso, resistente, e não é. É um cílios meio que bagunçadinhos, mais finos do que imaginamos. Sim. E com dificuldade de alinhamento, aqueles cílios perfeito que a gente espera ter. E quando a Leste ela não tem esses conhecimentos, ela fica com pavor de atender cliente que tem cílios afro. Sim. Pela dificuldade de aclopar, pela dificuldade de executar esse procedimento com magistria. E aí, com isso, deixa de atender algumas clientes. E isso já aconteceu comigo. A minha mãe, ela é negra, e eu sempre tive muita dificuldade de fazer um procedimento nela. Procedimento de micropigmentação, Sim. procedimento de cílios. E quando minha mãe chegava para fazer, eu já ficava com medo. Ai, ela de novo. E graças a Deus, hoje, me tornando especialista, eu sei a maneira de começar, a maneira de continuar o procedimento e finalizar um procedimento lindo como ela merece. E com isso você consegue também promover uma maior inclusão, né, da mulher Exatamente. negra no meio da estética. A gente sabe que muitos pontos da estética acabam faltando, né, com a mulher negra, que obviamente Exatamente. vai procurar por procedimentos como todas as outras pessoas. Então, assim, por esse seu meio, né, como educadora leste, agora especializada em leste afro, você consegue também promover, né, aumentar essa inclusão. Exatamente. Eu falei um ponto muito importante de que no nosso feed, que é o nosso cartão postal da rede social, 5%, às vezes nem 1%, tem de mulheres negras. Porque no mundo leste é muito comum a gente ver uma cliente pegar como modelo uma cliente com os olhos azuis, sabe? Não é que seja um problema, não é um problema. Mas a gente precisa entender quais são as nossas motivações para não ter um público negro no nosso feed. Sim, perfeito. E quando a gente começa a pensar, por que não tem? E tem cliente que não procura esse tipo de procedimento com aquela profissional porque ela não se identifica com o perfil. E aí ela fala, você atende meus cílios? Você sabe trabalhar com meus cílios? Você sabe trabalhar com a minha pele? Quando ela não consegue se identificar, ela vai procurando outra profissional porque ela não se sente segura em fazer aquele procedimento com a profissional que não atende esse público, que ela não vê no feed dela. Então é muito importante eu passar esses conhecimentos para que ela possa pensar duas vezes e falar assim, não, eu vou aproveitar essa cliente negra aqui e eu vou utilizar a imagem dela, vou colocar ela aqui porque eu atendo esse público. E você acha também que, sim, esse movimento é pouco conhecido? Poucas pessoas sabem que existe essa diferença entre os cílios. Então, você também, com o seu trabalho como educadora, você acha que você consegue propagar mais esse conhecimento? Exatamente. Eu lembro que eu fiz o cabelo com uma amiga minha e ela é especialista em cabelo crespo, cabelos cacheados. E ela falou assim, amiga, você foi para fora, eu fui para fora, fui para Londres estudar. Você trouxe conhecimento, só que na tua área eu sinto que falta algo e que eu não vejo qualquer profissional falando sobre. Aí eu, mas o que? Ela, pele negra.
cílios afro. Eu não vejo ninguém falando sobre. E aí, quando eu olhei a minha rede social, eu fiquei com vergonha. Porque eu, negra, filha de negra, neta de negra, né, a família toda negra, eu não tinha nenhum conteúdo, nenhuma explicação, nada sobre, nenhuma cliente que me representasse, nem eu mesma falando sobre. Caramba. E aí eu comecei a pesquisar no meu direct e tinha clientes perguntando se eu trabalhava em pele negra, com cílios afro, se eu tinha algum exemplo. Eu falei que não. Caramba. E não é a falta de cliente, né? Esse Não é a falta de existe. cliente, Porque, de fato, quando a gente vê uma cliente mais clarinha, o procedimento é mais rápido e fácil de se fazer. Então, a probabilidade é maior de você ter mais clientes claras do que negras. Porque negras você tem alguma certa dificuldade. E eu falo que na micropigmentação, nós somos ensinadas a trabalhar com qualquer tipo de pele. Isso é muito bom. Porém, no Brasil, a população negra é a maioria, sabe? Então, quando eu vejo uma micropigmentadora, uma lash, mas eu não atendo o público negro. Falo, mas como? Nós somos a maioria. Na verdade, como eu te falei, quais são as nossas motivações para não ter esse público no nosso feed, Sim. sabe? Fica é por isso que o faltando, movimento da gente olhar com mais amor para esse público que quer ser visto, sabe? É isso. E sobre a micropigmentação também, né? Você atua nessas duas áreas. Também tem diferença na hora do trabalho? Tem muita diferença. A pele negra é uma pele mais resistente, é uma pele mais oleosa. Porém, a gente imagina que é oleosa e hidratada. Não, não é assim. A pele negra ela tem que ser também bem ressecada. Então, até da maneira de implantar o pigmento, de fazer as manobras corretas, é diferente da pele clara com a pele negra. O tipo de pigmento é diferente também. Então, por isso a importância da gente se aperfeiçoar, da gente se atualizar no ramo da beleza, porque a cada minuto a área da estética, micropigmentação, lash, ela muda. Então, por isso a importância da gente sempre estar aprendendo, se aperfeiçoando. E você acha que esse meio, assim, das profissionais, você acha que estão chegando mais profissionais capacitadas para atender todo tipo de público? Exatamente, sim. Estão. Porque tem crescido muito a área da beleza, de forma, assim, muito rápida. Então, eu vejo que o conhecimento, antes, no meu tempo, há quase 10 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, a minha aluna que aprende comigo hoje, ela está um passo à frente de mim surreal. O que eu cresci em um ano, ela pode crescer em 6 meses, por estar muito atualizado. Perfeito. E por meio também da Estética em Rio, né? Uma feira que tenta promover todo esse conhecimento, novos estudos, novas tecnologias. Você acha também que consegue, por meio da feira e de outros também eventos voltados para a estética, você acha que consegue expandir mais esse meio de informação? Com certeza. Eu lembro quando eu estava falando com ela que em 2017 foi meu primeiro congresso. Eu lembro dos centavinhos que eu estava contando para poder participar do evento, participar do congresso em 2017, no primeiro congresso de cílios. E eu estive. E nossa, gente, abriu a minha mente. Assim que eu entrei aqui no Estética em Rio, eu falei, gente, é isso que eu quero pra vida. E eu fui vendo cada lugarzinho, sabe? O pessoal aprendendo. Eu falei, eu tenho que estar no meio aprendendo igual. E assim, foi uma nostalgia voltar depois de tantos anos e estar no palco palestrando. Foi muito gostoso. E eu sei que se eu não estivesse nessa realidade, eu não teria evoluído tanto. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre evoluindo, porque às vezes a gente pensa que está entrando na área da beleza só para ganhar dinheiro. Acontece, é muito bom, mas com o tempo isso não é verdade. Vira uma paixão mesmo, Vira uma paixão, vira um amor. Então, se você não se aperfeiçoar, se você achar que é tudo sobre dinheiro, você para no meio do caminho. E é por isso que muitas pessoas desistem, porque só vê a quantidade, não a qualidade do negócio, da nossa profissão.
Você, a Ayla, já então tem um longo caminho nesse meio de estética. Tem mais algum passo que você queira alcançar? Algum sonho assim que você ainda não se realizou nesse meio? Sempre tem, né? Sempre tem o sonho que... Cara, eu acho que sonho é muito relevante de cada pessoa. Um exemplo, eu já palestrei em diversos eventos no Brasil, no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, no Brasil, fora do Brasil. Eu fui convidada há pouco tempo para palestrar sobre negócios dentro de um iate na Colômbia. Como pode, né? Eu nunca imaginei na vida isso realizar. Mas de 2017 para agora, eu entrar no Estética Rio e palestrar sobre cílios, que foi o primeiro congresso em que eu me apaixonei, eu falei assim pro meu esposo quando eu cheguei em casa, era o troféu que eu estava esperando. Perfeito. Mesmo com tantos outros que eu tenho, era esse que eu estava esperando, sabe? Aquela sensação gostosa. Então não é só sobre o querer realizar. Eu queria realizar isso e hoje foi realizado. Então a cada dia a gente quer realizar algo diferente. Então hoje eu realizei de estar aqui dando essa entrevista e também de participar de um congresso que abriu as portas para mim. E amanhã eu tenho outro sonho. Então a cada dia vai criando novos sonhos. E esse meio da estética também, eu acho que está sempre se renovando, né? Sempre querendo atingir um novo público, Exatamente. um novo país, até que você foi na Colômbia. Então, e assim, eu acho que mulheres negras a gente tem, sim, o mundo inteiro. Então, acho que expandir também o seu conhecimento para que outras mulheres do mundo também possam ter esse acesso à estética é muito importante, né? Exatamente. Eu tenho uma colega de profissão que ela foi para a Colômbia também palestrar e ela estava recebendo o troféu dela. E aí alguém comentou nos stories dela, nossa, a única negra. Aí eu parei e prestei atenção, de fato, ela estava no meio, ela era a única negra. Então assim, gente, tem espaço para todo mundo. Não só para negra, branca, tem espaço para todo mundo. Só que você precisa se dedicar mais, porque às vezes a gente sente essa dificuldade. Porque tem uma dificuldade para nós que somos negras só vivendo na pele para sentir isso. Mas não é impossível. Era impossível para mim há anos atrás e hoje eu estou aqui. Era impossível estar no palco ontem e foi possível porque eu não desisti. Eu foquei, eu me aperfeiçoei, eu tinha um foco, eu fui até o final. Então, assim, só não desistir que vai dar certo. Tem espaço para todo mundo. Perfeito, Ayla. Muito obrigada pela Obrigada. sua companhia. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. A gente volta já já com mais conteúdo direto aqui do nosso canal no YouTube.